Com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento e abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Gostaria nessa manhã de falar com os irmãos sobre ligados no Eu Sou. João capítulo de número 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanharão e lançarão no fogo e queimarão. Se permanecer em mim e nas minhas palavras permanecerem, vocês pedirão o que quiserem, deixa eu me achar aqui. Pedirão o que quiserem e lhe será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Você pode sentar nesse momento. Eu estava nessa manhã pedindo ao Senhor e meditando já nesse texto há alguns dias. O Senhor bradou no meu coração nessa manhã, falando sobre o Eu Sou. Essa afirmação, na verdade, é a 7ª e última afirmação, expressão que Jesus usa antes de ir ao Getsêmani. E todas as vezes que Jesus fala sobre essas afirmações, como ele diz aqui, eu sou a videira, Jesus sempre, ele mostra uma direção ao Pai, sempre uma conexão que ele tem com o Pai. E aqui, como falei, Jesus está no último momento, nos últimos momentos, antes de ir para o Getsêmani, Jesus está chamando a atenção do povo e também aos seus discípulos para trazer um ensinamento que é necessário estar conectado nele, estar ligado nele, para que você possa dar frutos. Mas a Bíblia também vai nos falar, no livro de João, capítulo 8, no versículo de número 58, ele dizendo assim: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Essa frase não é simplesmente uma frase poderosa que está nas Escrituras. Não apenas uma questão de tempo da existência, mas Jesus aqui está falando sobre a sua identificação como filho e que está conectado com o Pai. Mas a gente também vai ver no Antigo Testamento, quando o Senhor Jesus, ali na representação também da Trindade, mas no Velho Testamento, da forma que o Pai se representava, naquele momento que Moisés se encontra com a sarça, quando assim Deus se revela a Moisés, ele diz também, falando no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14, quando ele diz a Moisés, dizendo, eu sou. E quando você for na direção do povo e que você chegar lá, anuncie para o povo dizendo, o eu sou me enviou.
E isso significa que Deus, o Todo-Poderoso, é como se ele estivesse afirmando e dizendo, tanto para Moisés, como Jesus também estivesse dizendo no Novo Testamento, dizendo, em qualquer situação ou qualquer crise da sua vida que você vier enfrentar, lembre que eu sou o que sou. Ou seja, ele é a resposta que você precisa para qualquer situação da sua vida. E a gente vai ver essas afirmações, Jesus falando muito sobre isso. E Jesus aqui não simplesmente estava falando, mas portanto estava afirmando, eu sou o Deus eterno, o imutável, o autoexistente. Eu sou o mesmo que falei a Moisés, eu sou o antes de todas as coisas e sou o hoje para você. Mas a gente vai ver, irmãos, a Bíblia falando sobre esse eu sou, o Deus ao qual você serve, em algumas passagens bíblicas. E a gente vai ver no livro de João, capítulo de número 6, verso de número 35, Jesus dizendo assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Jesus afirmando mais uma vez, dizendo, eu sou o pão que alimento de verdade a todo aquele, nunca mais você terá fome. Como também a gente vai ver ele dizendo no livro de João, capítulo de número 8, ele falando, versículo de número 12, ele usando algumas metáforas, aqui ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca mais andará em trevas, porque ele é a luz para todos nós. Mas ele também vai dizer, no livro de João, capítulo 10, verso de número 9, ele diz assim, eu sou a porta. Ou seja, ele está dizendo assim, que em meio a qualquer situação que você não encontra saída, se você clamar, ele abre porta aonde não tem parede. É como se ele estivesse dizendo para você, em qualquer momento que você estiver, e que parece que não há saída, eu abro uma porta para que você possa passar. E isso ele afirma no livro de João, capítulo de número 9. Mas também ele vai nos afirmar ainda também nesse capítulo de número 10, verso de número 14, uma coisa interessante, porque ele vai dizer assim, eu não sou só a porta, como também eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor de vocês. E eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço cada um de vocês. Mas também ele vai dizer, em alguns momentos em que parece que a gente está passando em crise, como ele diz no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 25, ele está falando ali, dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida. Isso nos leva ao momento que ele se encontra com aquelas irmãs que estavam tristes, chorando por causa da morte do seu irmão. E naquele momento Jesus chega e diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Só alguém muito poderoso e que pode dizer que é a ressurreição e a vida. E esse é o Deus ao qual você serve. Mas você precisa entender nessa manhã que esse eu sou que nós estamos declarando nessa manhã, ele é o que é, porque ele é o Filho de Deus. Mas para que você possa abrir a sua boca e ter resposta e saída em algumas situações, você precisa estar conectado com ele. Porque aqui no texto que nós lemos, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. E ele diz que nós somos os ramos. E aquele que estiver conectado nele, eu não sei se você já viu a plantação, como é que funciona quando ele falando sobre a videira, mas você vê que existe um tronco que alimenta os ramos. Os ramos precisam estar conectados na videira. E aqui Jesus usando, ele falando, dizendo assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, o pai foi que planejou tudo, foi que preparou tudo. E aqui ele está dizendo, eu sou a ovelha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês precisam estar conectados em mim. E aqui eu já quero abrir um parêntese aqui para falar uma coisa para os irmãos, porque não se engane, pensar que pessoas que estão conectadas na videira
Tem muitos que estão até ligados, estão na igreja, mostra até uma vida, tenta demonstrar uma vida, mas na verdade a sua essência não é. Como eu falei, até parece, mas aqui o texto também nos mostra Jesus chamando a atenção, dizendo: aquele que estiver ligado, mas que não der fruto, ele corta. Mas aqueles que der fruto, ele limpa, para que ele possa dar mais fruto. Isso aqui Jesus está dizendo assim: não se engane, meu povo, porque muitos estão ligados no tronco, na videira, recebem nutrientes, estão sendo alimentados, mas eles não produzem. E para o meu reino é necessário produzir, porque o Senhor não nos chamou para ser uma árvore que traga beleza no campo, ou aquela planta que você leva para dentro de casa para deixar a mesa bonita, ou aquele ambiente para trazer beleza. Não, Jesus está dizendo: existe um propósito nisso. O Pai planejou tudo para que vocês dê frutos. Vocês estão recebendo, vocês estão na presença, vocês estão envolvidos, mas vocês não estão produzindo. E aí você vai ver muitas pessoas dentro da igreja há anos, mas não produzem. Vai ser como aquela parábola também que o Senhor Jesus vai falar sobre os talentos, ao qual ele dá alguns talentos, um consegue produzir, o outro produz mais, o que recebeu 5 produziu também, mas aquele que recebeu 1 não produziu nada, ele enterrou. Aí o dono volta agora para a prestação de conta, e quando ele chega, aqueles que diz: ó Senhor, está aqui o que o Senhor me deu, eu consegui produzir. Aí ele diz: servo bom e fiel, como tu fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, entra e goza na festa com o teu Senhor. Mas aquele que recebe o seu talento, ele enterra. E eu já falei aqui na igreja uma vez, dizendo que a gente não pode enterrar aquilo que Deus nos deu, que tem vida. Precisamos produzir, e aqui nos mostra que simplesmente, ao mesmo de estar conectados na videira, mas não está produzindo, o Senhor vai vir e vai cortar. O texto nos diz isso. Mas eu quero ir mais adiante. Como também aqui ele vai falar no livro de João capítulo 14, ele vai falar, quando você estiver perdido, sem uma direção, ou em dúvida em qual caminho você deve andar, ele diz em João 14, verso de número 6, eu sou a verdade. Na verdade ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele, se não estiver conectado com ele, se não estiver ligado nele, você vai errar o caminho. Mas aqui também ele diz: eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. A gente vai ver uma relação, irmãos, entre Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, a conexão da Trindade. Mas a gente também vai ver, porque aí podemos parar e dizer assim: tudo bem, Jesus fala sobre isso, mas a ciência também afirma isso. Se a gente for ver o Criador na sua essência, em criar todas as coisas, a gente vai ver também na ciência, tendo essa relação da Trindade. E vou correr, porque a gente pode pegar os luminares quando ele fez, e a gente pode pegar o exemplo do Sol. O Sol, ele tem forma, luz e calor. E aí a gente pode fazer uma comparação sobre a questão da Trindade. Como também a gente pode pensar sobre a água. A água, ela é líquida, sólido e gasoso. A gente pode pensar no tempo, presente, passado e futuro. A gente pode pensar na questão do espaço, largura, altura, profundidade. A gente pode entrar na base da matéria, aí para quem estuda física, né? Os prótons, nêutrons, os elétrons. E aí a gente pode pensar que tudo isso tem uma relação sobre a Trindade. E aqui o que eu quero trazer nessa manhã, para a gente pensar e meditar, que é preciso ter uma conexão com o Pai. Porque tem muitas pessoas que estão falando de Deus, mas de fato não conhecem Ele.
Tem muitas pessoas abrindo a sua boca e anunciando sobre o Criador, mas ele não conhece de fato, ele não sabe os seus atributos, ele não sabe o que agrada a Deus, porque as suas práticas mostram que ele não tem uma relação, de uma conexão com Deus. Mas aqui nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: é necessário que você permaneça conectado, porque se você não estiver conectado, você está se enganando. E talvez seja duro o que eu vou dizer aqui nesse momento, porque tem muitas pessoas que estão perdendo tempo na igreja, porque vem para a igreja achando que a igreja é um lugar de show, porque a música é legal, o ambiente é legal, no final tem até uma conversa legal, e isso agora já passou a fazer parte da sua rotina, mas ele não sabe o propósito da vida dele, do que Deus colocou ele para ser no meio da igreja. Estão perdendo tempo. Mas mesmo esses que ainda vêm dessa forma para cá, por sua misericórdia, Deus usa os seus servos através de louvores, através do testemunho, e ainda toca no coração desse, e ele ainda se converte, aceita Jesus de verdade. Mas muitas pessoas estão perdendo tempo na igreja, e hoje o Senhor traz um despertamento: você precisa produzir. Mas aí também tem um outro parêntese, porque alguns estão conectados, não dão frutos, e outros dão frutos. E aí a gente vai ver também um problema, porque os frutos são ações que você faz, são coisas que você produz. Mas a Bíblia também vai dizer que chegará um dia que muitos vão chegar e vão dizer para o Senhor: em teu nome eu produzi, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso. Aí Jesus vai dizer: aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Produziram frutos, mas os seus frutos não foram frutos de arrependimento, os seus frutos não permaneceram, foram para aparecer. Mas aqueles que estão conectados de fato com o Senhor, que tem uma relação, irmãos, o seu testemunho mostra quem Ele é. E as redes sociais têm mostrado quem são os crentes, viu? Quando chega perto das festas, aí a gente vê, perto do carnaval, é do São João. Em situações em que você às vezes está, e quando você chega lá, meu Deus do céu, e pode, é? Como se hoje as coisas estivessem de forma muito simples. Não pode não, irmão. O que é santo, o que é profano, nunca vai mudar. Só que tem pessoas que dizem assim, às vezes dizem: mas o presbítero Júnior é muito careta, isso aí é coisa do passado, as coisas agora mudaram. Não, irmão, não mudam não. Para atrair a atenção de Deus ainda é joelho no chão, boca no pó, se humilhando, prostrando. Assim a gente atrai a atenção de Deus, porque tem umas coisas que estão mudando. Mas para atrair a atenção de Deus ainda é dessa forma, é a conexão, é ligação. E Deus, Ele vem àqueles, porque aqui o texto diz: aqueles que são meus discípulos, eles irão pedir, clamar a mim, e eu farei. Conexão. Mas o Senhor Jesus, na verdade a Bíblia no Novo Testamento, o Senhor usa muito algumas metáforas. Ele fala, ele usando muitas árvores, como a videira, como a figueira, como exemplo. Aqui ele usa a videira como exemplo. Mas aqui tem 3 personagens em que quero destacar. O primeiro personagem, o qual João está citando, ele fala sobre o pai, que é o lavrador. Aqui mostra que o pai, o lavrador, é o Criador que planejou. Se formos para o livro do Gênesis, no início de todas as coisas, ele vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, aqui esse agricultor é representado pelo pai, aquele que planejou tudo.
Mas aqui também fala sobre o outro personagem, que é o Senhor Jesus. Porque ele está falando que ele é a videira verdadeira. Ele está falando que existe uma fonte que gera nutrientes para os ramos. É uma base de sustentação. É alguém que faz através de nós. É como se o Senhor estivesse dizendo hoje, aqui nessa manhã, para mim e para você, as coisas que acontecem e que você faz. Eu quero dizer a você que não é mérito seu, é porque eu estou em você. Eu estou te dando força, eu estou te dando graça, eu estou te usando. É eu que estou fazendo. E quando você passa a ser como um teclado, como um piano, que está à minha disposição e que Ele é o tocador, lindas melodias saem através de você, porque é Ele que te usa. Mas aqui também ele fala sobre os ramos. Porque ele vai dizer, vocês não têm como, não existe possibilidade alguma de vocês produzirem fruto por si próprios. Vocês precisam estar em mim, conectado em mim, porque assim vocês irão produzir. E aqueles que ele está dizendo, ele limpa para que ele produza mais. E esse limpar, irmãos, é podar. São aquelas folhinhas que estão ficando amarelas, que estão perdendo a sua beleza. E aí ele precisa podar. E esse podar, muitas vezes Deus precisa nos apertar em situações, para que a gente possa produzir mais frutos ainda. Mas aqui também fala sobre os frutos. Tanto ele fala sobre os ramos, mas ele também fala sobre os que produzem frutos. E os frutos são as coisas que nós produzimos através dos outros, para a vida dos outros, na verdade. Quando nós começamos a produzir, é quando você deixa Deus te usar para abençoar a vida de pessoas que estão ao seu lado. É quando você entende o que eu recebi um dia, porque eu estava perdido, eu estava ali jogado, sem possibilidade alguma, ou sem esperança na minha vida. Alguém se preocupou comigo e orou por mim. E muitas vezes você se engana, mas muitas vezes pessoas estão orando por você, ou antes de você se converter, já tinha alguém que estava orando por sua vida, intercedendo por você. Então, quando você permite que Deus te use, você começa a produzir frutos, você começa a impactar a vida de pessoas. Você começa a resplandecer a glória de Deus, porque ele diz, como eu sou a porta e que você entra por mim, como eu sou o caminho e que sou a luz precisa resplandecer em você. Mas tem crente que está com problema, como eu digo, como pisca-pisca. Nem chegou o Natal, e a sua luz, de vez de resplandecer de uma forma intensa, ele apaga. Está precisando passar na oficina de Deus, porque não estão resplandecendo a glória de Deus, não estão resplandecendo a luz. A sua vida não tem sabor. As pessoas não querem chegar próximo dele, porque olha de longe e diz, como esse aí eu não quero ser nunca. É porque tem coisas que a gente precisa passar na oficina de Deus, para ficar alinhado com os planos e com os projetos que Deus tem para a nossa vida. Mas esses frutos, irmãos, são frutos de arrependimento. São obras que a gente faz aqui nessa terra. E que a gente entende, se o Senhor nos chamou, nos confiou algo, é para produzir para a vida de outras pessoas. Mas muitas vezes nós estamos como o exemplo do bom samaritano. Nós não estamos produzindo, vimos para a igreja como sacerdote. Somos como os levitas que vêm, cantam, adoram, levantam as mãos, levam a igreja na oração. Mas quando a gente sai dessas portas lá fora, a gente não exerce o papel que deveria exercer como um bom samaritano. Vê alguém machucado, caído, e aí a gente não quer se envolver. Não me envolvo.
Porque se eu for me envolver, se eu for querer ajudar, eu vou perder tempo com ele. E tempo para mim é ouro. Porque se eu passar mais um tempinho com essa pessoa, eu vou me envolver demais. Ou se alguém, às vezes você passa teve um tempo desse que eu passei andando de carro, junto com o Rosiano, não sei para onde eu ia. E aí aconteceu um acidente. Logo aqui no sinal, no cruzamento. E aí a gente está na faculdade, a gente começa a achar que já sabe muita coisa, né? Mas aí Deus vai colocar a gente na prova, né? E aí eu me lembro que quando aquela pessoa ali estava caída no chão, eu disse, meu Deus, se eu for parar aí agora, eu vou me envolver nesse negócio. Mas naquele mesmo momento o Senhor disse, vá lá e dê uma força. Eu encostei o carro do lado, desci no sol quente, e ali sentei do lado dele, conversei com ele, esperei até o socorro chegar, eu me envolvi. Mas muitas vezes acontecem outras coisas em nossa vida, irmãos. Isso é só um exemplo. E a gente diz assim, mas se eu parar para me envolver, eu vou perder tempo. Mas o Senhor está dizendo, o tempo que eu tenho te dado não pode ser desculpa. E tem pessoas que estão comprando tempo, está pagando a pessoas para fazer o que ele deveria fazer. O que Deus colocou ele para fazer, ele quer colocar para outras pessoas. E Deus está dizendo, eu tenho te dado tempo. E tempo é algo precioso que você precisa estar junto com pessoas para exalar o perfume de Cristo, do que Ele tem feito na sua vida. E como eu falei, irmãos, esses frutos a gente precisa parar hoje, nessa manhã, como cristão, e dizer assim, que frutos eu tenho produzido? Entra ano, sai ano. Ninguém é impactado com o meu testemunho. Entra ano, sai ano, eu não consigo conduzir ninguém a Cristo. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa que a gente tem que parar e pensar, o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado tempo, eu tenho recebido da videira verdadeira nutrientes. Você é preparado todos os dias, quando você para meditar, e o Senhor te coloca no campo, envia alguém para que você dê uma palavra, oriente, e você não está produzindo nada. Hoje é dia de refletir, você vai prestar conta. Como Jesus também usa uma parábola dizendo que quando ele chega numa árvore, e quando ele chega lá não tem fruto, ele chama e diz assim, corta essa árvore, porque ela não dá fruto. Mas Senhor, dá mais uma chance, dá mais um tempo, para que ela possa produzir. Eu vou colocar esterco, eu vou ajeitar, se ela não der, aí o Senhor corta. Aí o Senhor tem dado tempo, mas o machado está encostado na raiz. Precisamos produzir para o reino. Mas vou correr, irmãos. Eu gostaria de trazer 3 pontos que são fundamentais para os ramos. O primeiro ponto que ele fala está no verso de número 4. Ele diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Veja que aqui Jesus não usa o inverso. Ele diz, vocês é que precisam permanecer em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, eu vou estar com vocês todos os dias. Se vocês não me abandonarem, eu vou estar lá do lado de vocês. Aqui ele está falando um ponto que é muito importante. Permaneçam em mim. E permanecer, irmão, em algo, às vezes quando vem a tempestade, segurar a barra é difícil, eu sei. Não é fácil. A gente vai para um lado, vai para o outro, mas ele diz, fique na porta, fique na brecha, espere um momento, segure firme os seus pés na rocha, mas permaneça firme em mim.
Permaneça em mim e assim eu vou permanecer em vocês. Sabe, irmãos, tem dias na nossa vida que é dias de sucesso. Mas os dias mais importantes da nossa vida são dias que não é visto por ninguém. E isso nos faz pensar em alguém que um dia recebeu o diploma. Ele recebeu o canudo. Está feliz da vida, mas aquele dia não é dia de sucesso. Aquele dia é dia de reconhecimento. O dia de sucesso foi quando você estava na crise para sair, talvez para a faculdade, e que você muitas vezes pensou chorando, dizendo: eu vou desistir, mas você venceu. Ali foi o teu dia de sucesso. Ninguém viu. E permanecer firme, irmãos, em meio aos desafios não é fácil. Porque tem pessoas que às vezes nós vamos falar, ele vai dizer assim: você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha crise. A gente fica até sabendo. Tem pessoas que passam por situações que eu jamais iria conseguir suportar. Mas tem coisas que eu passo na vida que talvez você também não ia suportar. Deus coloca sobre nós aquilo que a gente consegue suportar. Se Deus está provando você, irmão, é porque Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe, é como se o Senhor tivesse assim: eu estou instigando você, eu estou te preparando para algo extraordinário, mas você precisa sair desse comodismo. Eu preciso catucar você, eu preciso fazer alguma coisa para que você se acorde. Porque tem pessoas que têm a tendência de querer parar e achar que não consegue mais produzir. Mas nessa manhã o Senhor está trazendo novamente em nossa mente, em momentos na nossa vida, Ele está trazendo promessas nessa manhã para o nosso coração, dizendo: lembra daquele dia que eu te mostrei, que eu te revelei. É como se fosse uma visão, e a visão não é simplesmente aquilo que a gente enxerga. A visão, na verdade, ela começa na nossa mente. É dentro de nós que começa a visão. É nos nossos pensamentos que começa a visão. Diz a história do criador do parque, do maior parque que existe, né, na Flórida. E diz que quando ele criou aquele parque, antes de produzir, antes de acontecer, ele morreu. Os seus filhos deram continuidade. Aí diz que quando chegou no dia da inauguração, o engenheiro disse assim: que pena que ele não está podendo ver isso. Aí alguém gritou lá de dentro e disse: você se engana. Porque ele já tinha visto tudo isso antes de acontecer. E assim é na nossa vida. Quando você tem algo que é planejado, que Deus coloca na sua mente, primeiro está aqui. E Deus está dizendo é algo espiritual. E depois você vai para a prática, para que você possa ver e que as pessoas possam ver o que eu coloquei na sua mente. Mas é necessário que você esteja e permaneça em mim, conectado em mim. Você não precisa ter todas as respostas, assim diz um pensador. Você só precisa confiar em quem diz: eu sou. O outro ponto que ele fala aqui, ele diz: guarde os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Aqui ele fala sobre guardar a palavra. E guardar a palavra é guardar os ensinamentos que ele te disse. Tem pessoas que têm abandonado a palavra por achismo de alguém, ou por conceito de algumas pessoas. Mas o Senhor nessa manhã diz: guarde os mandamentos que eu te dei. Você já tem o que você precisa, é a minha palavra. Não vai ser por ninguém.
Quem precisa te orientar é a palavra. Guarde os mandamentos do Senhor e permaneça no seu amor. E o último ponto, ele fala, 15, verso de número 9. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. E assim como eu os amei, ele vai falar sobre o amor. E existe, irmãos, a parte vertical e horizontal. Primeiro a gente, é com ele. Qual é o primeiro e maior mandamento? Ama ele acima de todas as coisas, tem conexão com ele. A vida toda se resume nisso. Primeiro é uma conexão vertical e depois ele vai dizer, agora é horizontal, é você e as pessoas. E é assim na nossa vida. Um dia eu escutei uma palavra do nosso irmão Marinésio, isso nunca sai da minha mente. Ele disse: a gente sempre precisa de pessoas. Para a gente nascer, alguém teve que tirar a gente dali da barriga da mãe. E no dia, para quando a gente partir dessa vida para outra, alguém vai ter que levar o caixão até o lugar final. Na vida vai ser sempre assim. O que mais importa nessa vida é uma conexão com Deus e com as pessoas que estão em nossa volta. É isso que vai guardar, é isso que vai ficar guardado no nosso coração, irmãos. Não são as coisas dessa vida. Mas a gente precisa entender nessa manhã que mesmo que viemos passar por crises e dificuldades, é necessário permanecer conectado na videira, para que a gente possa, de fato, produzir frutos e frutos de arrependimento. Eu queria convidar o grupo de louvor nesse momento. Quando o chão somente estiver o chão, a fé se firma em quem nunca muda, o eu sou. Sabe aqueles dias que parece que não tem chão para você? Sabe aqueles momentos que parece que não vai conseguir? Os textos que eu li, as 7 últimas afirmações de Jesus antes de ir para a cruz, é como se ele estivesse dizendo, resumindo ali para os seus discípulos e dizendo: eu sou o pão da vida. É como se ele estivesse dizendo: ei, ICPI, água fria, eu sou o alimento que você precisa. É como se ele também estivesse dizendo assim: olha, quando você estiver sem direção, sem rumo, em dúvida no caminho, eu sou o caminho que te conduz ao Pai. Ah, irmão, naquele momento de escuridão, que não tem luz nenhuma, só basta uma pequena luz para acender o ambiente. Jesus é a luz em meio à escuridão. Oh, aleluia! Ele é o que você precisa. Como ele disse a Moisés: Moisés, agora aqui nessa sarça, está vendo? Tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. Mas como é que eu vou anunciar a Faraó? Como é que eu vou dizer nessas pessoas que eu sou enviado? Em que nome? Porque os deuses têm imagem, formato de peixe, mas o Senhor não tem imagem. O Senhor, qual é o teu nome? Aí ele diz: vai diante de Faraó e diga para ele assim: o eu sou me enviou. Diga a ele: eu sou o que sou me enviou. Ah, da doença ele é a tua cura. Ah, está faltando emprego, ele é a porta que vai abrir para te abençoar. Só sabe da dor de uma crise que um dia passou. Só sabe o que é uma enfermidade aquele que um dia estava no leito de morte. Só sabe no dia do choro aquele que passou pela dificuldade. Mas
Mas Deus tem dado graça e diz: filho, produza, porque eu estou contigo. Você não precisa mais de ninguém, é Ele que você precisa. Levanta dessa manhã e entendendo que você já tem o que você precisa. O eu sou diz: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Aleluia. Aleluia. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa manhã? Eu tenho um Deus, oh, aleluia, que não vai deixar essa luta. Quando você estiver passando pelos desertos da vida, o desespero me tomar, Ele é a nuvem mas pressão que vai trazer sombra para você. situação. Quando você estiver no deserto da vida, na frieza da noite, Ele é a coluna de fogo para te aquecer. Oh, aleluia. Ele está vendo a tua luta, Ele está vendo a tua dedicação. Ele sabe os dias de sucesso. Quando a crise vem, você vence. Mas chegará o dia do reconhecimento. Aleluia. Porque você permaneceu firme. O choro dura uma noite, Oh, aleluia. mas a alegria E você declara: vem pela manhã. eu creio. Eu creio. Oh, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio. Levante e declare nessa manhã: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A Bíblia nos diz de um personagem, Jó. Jó estava sem esperança, mas Jó confiava em Deus. Teve um momento em que Jó passou terrível, mas Deus conhecia o coração de Jó. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, Deus conhece você. Jó se sentia como uma árvore cortada, mas ele disse: mesmo assim cortado, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. E a Bíblia diz que quando Jó começou a orar pelos que lhe acusavam, Deus muda a situação de Jó. Mas o segredo é permanecer firme, ainda continue orando, persistindo em oração, porque Ele, o gigante, o Todo-Poderoso, Ele vem ao teu encontro. Um dia alguém falou para mim, dizendo o Evangelho, e disse: muitos caíram, e o Evangelho é aqueles os que estão feridos, que caem, a gente precisa prosseguir. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que se estiver alguém machucado, eu vou voltar, eu vou pegar o homem ferido e vou levar junto comigo. Nós não vamos desistir. Precisamos produzir frutos de arrependimento,
Feche seus olhos nesse momento. Oh Senhor Deus, os dias são tão difíceis, porque só o Senhor sabe. Tem dias que pensamos, sim, Senhor, o cansaço bate, a fadiga, anos e anos, dias e dias, parece que se repete a mesma coisa. Mas eu te peço nessa manhã, faz algo novo em nós, Senhor, muda a rota, Senhor, nos leva em outros ambientes, nos mostra outras coisas, Senhor. Mesmo que seja, Senhor, o Senhor nos leve a um lugar que seja um lugar de escassez, que seja naquele lugar, Senhor, do vale, que só tenha ossos secos, mas que ali o Senhor mova, que o Senhor me mostre que ainda há esperança, e que o Senhor vai dizer, como disse o profeta: profetiza sobre os ossos, porque desses ossos irão se levantar um grande exército. Eu creio com os olhos da fé. Eu te peço nessa manhã, traz sobre nós um renovo, a confiar e depender de Ti, mas nunca abandonar o caminho, nunca sair da conexão com Ele. E todos os dias queremos clamar a Ti, todos os dias queremos estar contigo, que a nossa alma anseia, assim como a corça anseia pelas águas, estar em Ti, buscar refúgio em Ti. O Senhor é a fonte que precisamos beber todos os dias, porque o Senhor disse àquela mulher: se da água que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede, e de Ti sairá uma fonte a jorrar. Eu creio, Senhor.